Nós estamos aqui, o CEPROL Sindicato, em mais uma live, nesse período que a gente vem fazendo uma conversa com a nossa categoria sobre a questão do piso. Então, a gente gostaria de agradecer a direção do CEPROL, que tem sido parceira nesses estudos, a categoria que tem nos acompanhado também nessas discussões. Nós estamos iniciando a campanha salarial do ano de 2023, discutindo e estudando muito sobre piso, carreira e reajuste e valorização profissional. E agradecer a transmissão que está sendo feita também aqui ao vivo pela Trip TV, João Bordman, e em especial ao Diese, a Annelise, são grandes parceiros nossos, nos dão os subsídios para as negociações também, tem um estudo muito grande aqui na economia. A Annelise é técnica do Diese, economista, nos dá um suporte grande nas negociações, nas campanhas salariais. Ana, eu vou fazer só uma introdução, uma retrospectivazinha de 2022 e já te passo para a gente estar pensando a questão do piso, né? E as tuas contribuições das análises que vocês fizeram, que a gente vem conversando, tá? Então, a campanha salarial de 2022, ela foi uma campanha diferenciada porque ela tratou 3 anos, os anos da pandemia. Ela pegou 2020, 2021 e 2022. Então, nós fomos para a campanha salarial de 2022 com um reajuste do piso em 33%, e que foi um acumulado, né, de perdas desse período ali. Mas a gente discutiu das perdas 22%. Depois a gente baixou o nosso índice, conforme as negociações, de 22% de INPC, que ficaria dos períodos de 2020, 21 e 22, divididos. A gente teve a 173, que ela é a lei complementar, lei federal 173, em 2021, e a gente não conseguiu, então, rever o impeditivo de rever essa questão do percentual do ano de 2021, porque quando em 2020 a gente conseguiu, porque a data base era 10 de abril, e a 173 passa a vigorar em maio de 2020. Então, a gente conseguiu rever o reajuste do INPC lá de 2020. Mas 2021 era o percentual de 6,57% que a gente tem de 2021. Então, em 2022, a gente foi para uma campanha salarial e nós conquistamos um reajuste de 15,43%. Eles são referentes aos INPCs de 2020 e 2022, né, divididos. Nós fizemos um estudo naquele período, vimos os indicadores do Fundeb, que não havia sido aplicado 70% em remuneração dos profissionais da educação, foi aplicado 68,72%. Tratamos a questão do MDE também, as aplicações que seriam o mínimo constitucional de 25%, tinha sido aplicado 23,3%. E a gente fez todo um debate, então, junto com a comissão de negociação do CEPROL e a comissão de negociação da administração, dentro das pautas específicas que a gente conquistou também, esse reajuste de 15,43% no ano de 2022. Lá no ano de 2022, nós já estávamos abaixo do piso. Era um percentual menor, mas a gente estava recebendo abaixo do piso. O piso salarial, ele é garantido na Lei Federal 11.738 de 2008. E ele é referente a janeiro de cada ano. Então, a gente vinha no piso, nos últimos anos a gente estava dentro do piso, mas a gente percebe um achatamento do piso já em 2022, por causa dessas perdas desse período também. Queria ouvir a Anne ali depois, de que não foram revistos, né? Então, a gente tem o nosso escritório jurídico, está vendo os encaminhamentos jurídicos para fazer desse período de 2022, mas a gente vem conversando de 2023 agora, porque eu gostaria de esclarecer para a nossa categoria que está nos ouvindo. Há muitos anos a gente tem saído para fazer as campanhas salariais pedindo reajuste do piso, os percentuais de reajuste do piso.
Então, esse ano, quando a gente fala que não está recebendo piso, nós ainda não temos um percentual de índice de reivindicação aprovado em assembleia. Nós temos um percentual nacional do piso, mas nós não definimos ainda em assembleia o nosso índice de reajuste. Então, o que o CEPROL está dizendo hoje é que nós não estamos no nível 1 recebendo o piso nacional salarial do magistério. Então, a nossa luta é para a gente rever essa questão do piso da nossa carreira ali, porque a lei 11.738 é uma lei que nós lutamos muito a nível nacional e hoje nós temos uma grande rede que fortalece a questão do piso, nós temos os sindicatos em rede e temos visto todas as redes que estão por aí que não recebem o piso também, então nós temos uma luta conjunta, uma luta inclusive da nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do Estado do Rio Grande do Sul, através do CEPER Sindicato. Então, a gente tem buscado a garantia desse direito que nós lutamos muito para conquistar. Essa lei é de 2008, então ela vem vigorando há bastante tempo, e fortalecer o piso salarial do magistério, porque o piso é piso, é o mínimo, é como o salário mínimo, é o mínimo. Dali parte a carreira. No nosso município, nós temos o nível 1 na tabela salarial, isso é plano de cargos e carreiras. Lá na tabela salarial, o nível 1 são aquelas professoras que ainda não têm a graduação, são poucas pessoas, são 52 professoras que estão lá, mas ele existe, ele está em extinção, porque foi exigido formação superior, ali que a LDB passou a exigir, mas ele existe, legalmente ele existe ainda, e a carreira vai incidir sobre esse nível 1 na tabela salarial, plano de cargos e carreiras. Então, a gente vem fazendo essa discussão, Anne, aqui no município, sobre essa questão do nível 1, aí porque seriam só 52 pessoas, de colocar essas 52 pessoas dentro recebendo o piso, e a nossa defesa é que tenha que ser carreira, porque daí quem tem a formação superior vai incidir sobre esse nível 1, mas tem um entendimento de se ter, né, uma possibilidade de dar só um abono, um completivo para essas 52 pessoas. Então, a gente gostaria que o DIEESE tratasse dessa questão conosco, do que traz ali das perdas. Bom, eu não vou falar dos salários, de como está 2023, eu vou deixar para ti, tá, Anne? De como é que está ali, o que tem, para tu estar apresentando, então, o material que tu trouxe para nós, porque tudo que a gente for falar aqui é que o DIEESE apresentou para nós. Então, já passa a palavra. Obrigada, Anne. Obrigada, Cris. Bom, boa noite. O som tá bom, gente? Tá dando um eco aqui, mas tá bom aí. Aqui vou desligar, vou silenciar. Tá. Beleza. Bom, então, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Boa tarde, bom dia, que eu sei que isso vai ficar aqui, né? Muita gente vai acessar depois, né? Primeiro lugar, parabenizar, assim, né, a direção do CEPROL, que tem reunido forças já há meses, né, já vem cobrando aqui nós do DIEESE que faça os levantamentos, que dê subsídios para fazer, né, enfim, para levar a informação para a base, para esclarecer e para poder estabelecer uma negociação séria, né, com compromisso, e a gente aqui no DIEESE está sendo bastante cobrado. Então, apesar de ser bastante trabalho, acho que esse é o compromisso, né? Então, parabéns à direção aí que tem feito esse trabalho sério à frente dessa pauta. Bom, eu, assim, acho que ajuda, como às vezes tem muita gente, vai ver isso depois, não tá tão inteirado com essa pauta do piso, às vezes nem sabe muito bem o que está previsto na lei, né? Então, assim, eu acho que vale a pena. A Cris fez um super resumo, assim, que deu os principais pontos, né, dessa discussão, mas eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu acabei dando uma resumida, e só vamos ver se vocês vão enxergar aí certinho. Não está aparecendo?
Não. Espera aí. Compartilhar tela. Só um pouquinho, pessoal. Já estou abrindo aqui. Oxi. Aqui. Agora vai. Acho que agora tá, né? Previsão legal, então, tá? Primeira coisa, sobre a instituição, no caso da lei do piso, né? O que a lei do piso do magistério traz? Primeiro que, assim, é um piso que vale para todo mundo, é como a Cris disse, não é um índice regional, territorial, é nacional, né? É para todos os profissionais da educação básica e de acordo o parágrafo bem específico que diz, né? Nenhum ente, nem a União, nem Estado, nem Distrito Federal e nem município pode fixar vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para jornada de 40 horas menor que o piso nacional. Então, é isso, tá? Esse é o parágrafozinho dessa lei vigente desde 2008, tá? O texto da lei ainda define que a única condição para ter direito ao piso salarial é uma formação mínima em nível médio, na modalidade normal, que tem muita gente que acha que quem tem só, né, principalmente os mais antigos, né, não tem ensino superior, então não estaria abarcado na lei, mas está também dentro da lei do piso nacional, tá? Bom, e quem são os beneficiados, então, por essa lei? A lei é bem clara quando fala que são todos os profissionais do magistério público da educação básica que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Então, entra aí direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação educacional, tudo que é exercido dentro da escola, né, nas suas diversas etapas e modalidades. E aí, esses profissionais que eu acabei de citar, né, eles daí sim teriam que ter uma formação em nível superior em curso de licenciatura, né, para estar dentro dessa lei. E a lei também, a lei do piso, ela não distingue os tipos de vínculo. Então, se eventualmente o ente tem algum professor temporário, né, e com certeza tem os aposentados, todo mundo está garantido dentro da lei do piso nacional, tá? Então, nesse aspecto, para a gente não ter nenhuma dúvida em relação à aplicação. Bom, e como é que é a forma de cálculo do piso nacional? Né? Que aí é que começa, digamos assim, as disputas. Né? A Cris antecipou ali que tem essa discussão de paga um abono, alguma coisa assim, mas vamos entender como é que chega nesse valor e os propósitos dessa lei de 2008, tá? Então, assim, a forma de cálculo é com base sempre no vencimento, né? Então, o ente ele não pode somar outras rubricas ali, como gratificações ou outras verbas acessórias, para compor aquele valor que ele vai chamar que está cumprindo ou não o piso. É o salário base. Isso está na lei e é claro nesse sentido, tá? E, claro, sempre para uma jornada de 40 horas. Então, se o professor faz menos horas, daí tem que ter a proporcionalização do valor, né? Essa jornada também deve ser cumprida de modo que, no máximo, 2/3 sejam em atividades em que há interação com os estudantes, né? Ou seja, em sala de aula. A lei do piso também prevê uma atualização anual, então está lá na lei como deve ser calculado, como que chegou nos 14,95%, né? Nos 14,95%, que é o que a gente está batalhando, né? Esse ano, todo mundo, né? Quer que seja cumprido. E aí, o cálculo vem, no caso, nesse ano de 2023, de uma portaria interministerial, que é divulgada pelo Ministério da Educação, né, onde é disponibilizado o valor anual aluno do ensino fundamental. Tá? Esse valor anual, esse valor mínimo, né, anual aluno, ele é divulgado anualmente e a variação dos últimos 2 anos entre esse número é que se apura, então, o piso nacional. O ano passado, esse valor era 4.462,83,
passou para 5.129,80, então aí tem uma variação de 14,95%. Então esse é o percentual que o piso do magistério tem que ser reajustado, ou seja, as tabelas salariais, a carreira, tá, dos trabalhadores do magistério tem que ser reajustada em 14,95%. Aí vem uma portaria, que é a portaria 17 de 2023, que traz lá o valor, né? Fixa o valor. Bom, então o valor do ano passado do piso nacional era 3.845,63 para 40 horas, vezes 14,95%, o valor para esse ano é 4.420,55 para 40 horas. Então esse é o mínimo, né? Nenhuma carreira pode começar com um valor menor que esse. Tá? E aí aqui começa, então, a discussão, né? Porque esse valor fechou o ano de 2022 sempre em janeiro, né? Que é divulgado o piso. Quando a gente fala de inflação, a gente olha o passado, né? Então, assim, os últimos 12 meses, até dezembro de 2022, a inflação foi 5,93, tá? Aí começa entidades patronais, né? No caso dos municipários, a gente tem uma movimentação muito grande da própria CNM, que eu vou fazer um comentário, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né? Que entendem que é um valor, assim, um pouco alto, eles avaliam, né? Só que eles esquecem a motivação que é, por que é esse percentual, né? Então, assim, frente a um INPC de 5,93, bom, 14,95 é um pouco mais? É um pouco mais. Mas é isso, o piso nacional do magistério é para ter a valorização dos profissionais de educação, tá? E lembrar que é o seguinte, embora pareça que é um pouco mais que inflação, a gente vai olhar ali que o valor é 4.420 o mínimo, né? E o salário mínimo necessário calculado pelo Diese, que leva em conta o quê? O mínimo que está na Constituição, que é um cidadão no Brasil hoje ter direito a uma alimentação decente, saúde, educação, segurança, transporte. O mínimo hoje no Brasil, esse que é 1.302, que vai ser 1.320, ele deveria ser 6.647. Então, mesmo assim, ele é um piso que é menor que o salário mínimo, do mínimo que está na Constituição, tá? Então, isso que eu queria deixar bem marcado, assim, porque algumas pessoas, às vezes, enfim, acham que o valor é um valor diferenciado, mas as referências que a gente precisa ter é isso, é uma vida decente, né? É um mínimo, assim. Então, aí vocês estão vendo na tela uma historinha assim que tenta resumir um pouco da luta, né? A Cris já falou um pouco que isso é uma luta nacional e agora, como a gente vê, vai acompanhando que algumas entidades, né, vão se colocando contrária, né, à instituição do piso ou até vão buscando esses subterfúgios, né, de dar completivo, dar abono, que é no âmbito assim da economia criativa, digamos, né? Criar mecanismos para não cumprir o que está na lei. É bom resgatar que assim o piso salarial profissional nacional ele é uma luta histórica. A primeira referência de uma luta em relação a esse piso para esse tipo de profissão data de 1822. Isso aqui tem até um material, deixei o link ali, é uma história que tem em cima disso, o MEC tem isso nos seus arquivos, né? Então, assim, o piso ele chegou até a ser promulgado em 1827, mas ele não foi implementado em 2 séculos, né? Sempre essa luta do magistério que nunca cessou, até que em 2008 veio essa lei, que é uma lei sucinta, né? Vocês viram, assim, eu já apresentei ela aqui nos principais pontos, né? Não é uma lei que cria um monte de direito, nada, é um valor mínimo com uma forma clara de calcular, com uma forma clara de indicar a quem atinge e qual é o vencimento, né? Qual é a base de cálculo, então não tem mistério nesse ponto, né? Justamente para não criar nenhuma insegurança jurídica, eu acho que ela foi simplificada um pouco com essa lógica também, né? E ela casa muito com a valorização salarial dos docentes, que também é prevista na própria Lei de Diretrizes e Bases, né, na LDB, e também no Plano Nacional de Educação, no PNE, né? Lembrando que, assim,
todo mundo, o pessoal da educação tem, né? Mas às vezes uma live como essa alcança também, né? Toda a comunidade escolar, né? Que quer entender um pouco o que está discutindo, até porque às vezes uma paralisação, alguma coisa, as pessoas vão, né? Ver do que se trata. Então, assim, por que tem esse piso nacional? Bom, a gente, enquanto sociedade brasileira, decidiu num determinado momento que a gente queria evoluir e que a educação era uma maneira, né? Se nós valorizássemos a educação, nós conseguiríamos atingir um melhor patamar de desenvolvimento. Uma das medidas é valorizar os professores. Então, uma ação é o piso nacional do magistério, tá? E aí eu trouxe aqui, porque assim, a gente vai falar da situação de São Leopoldo, e eu já até vou dar uma acelerada aqui, mas vamos olhar assim, bom, tem um Plano Nacional de Educação, tem uma meta, que é a meta 17A, né, que está vinculada ao piso do magistério, e assim, o resto do Brasil, os outros municípios, os outros estados, né, tem melhorado, essa lei tem ajudado, embora muitos entes não tenham levado tão a sério como a gente esperava, né, que é aplicar o percentual integralmente na carreira durante todos esses anos, né, desde 2009, mas mesmo não tendo uma assiduidade, assim, digamos, por todos, ela ajudou muito a valorizar os trabalhadores de educação, né? E aí a gente olha para uma média, aí no caso aqui eu estou olhando para todo o Brasil, né? Então a gente vê que esse indicador 17A, esse gráfico eu trouxe do plano de monitoramento do PNE, tá? E aí esse gráfico que vocês estão vendo na tela é o percentual de rendimento bruto recebido pelos profissionais do magistério em relação a outros profissionais com o mesmo nível de ensino. Porque, assim, uma motivação enorme para a lei do piso é que, embora os professores estivessem buscando cada vez mais escolaridade, tanto que hoje tu vê que é só um resíduo que não tem ensino superior, né? Então, eles buscaram isso de forma incansável, eles não tiveram uma retribuição no âmbito da remuneração. Então, sempre que se comparou profissionais da educação com outros profissionais com o mesmo nível de educação, os professores sempre receberam menos. Então, um indicador dentro do PNE é justamente isso. Bom, vamos monitorar se está aproximando, porque o objetivo da lei era esse, né? E aí a gente olha, aí vocês estão vendo esse dado, né? Lá em 2013, era 70%. Um professor recebia 70% da remuneração de um outro profissional com a mesma escolaridade que ele, né? E agora, o último dado de 2021 está em torno um pouquinho mais de 80%. Então, ajudou, puxou. Bom, até 2024 tinha que cumprir, né? Tinha que ser 100%. E aí, isso, a luta que o CEPROL está fazendo aqui é para que a gente não tenha um retrocesso nisso, nesse gráfico que vocês estão vendo, porque o CEPROL está aí dentro. E no caso, os professores de São Leopoldo estão puxando isso para baixo. Então tem um monte de gente aumentando, né? E São Leopoldo quer puxar para baixo, quando não dá os 14,95 na carreira, né? E aí a gente vê que teve um aumento nesse período aí de 12 pontos percentuais, né? Então, assim, aí, aqui, por que eu digo, né? O CEPROL está, no caso, ajudando a mitigar, né? Porque a luta é isso, conquistar o reajuste, né? Quando eu falo São Leopoldo, é que o gestor, ao longo de todos esses anos, não concedeu sempre o reajuste do piso do magistério, né? Como deveria. Então, assim, o exemplo claro, não resta dúvida, é isso que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que eu botei ali a desvalorização dos docentes em São Leopoldo. Por quê? Em 2013, os professores de São Léo recebiam 60% mais que o piso nacional. Tinha uma valorização dessa carreira, tá? Aí, nessa época, São Leopoldo puxava aquele indicador do Brasil lá para cima, né? Então, porque com certeza não tinha uma distância tão grande desses professores para os outros profissionais com o mesmo nível de ensino.
Só que ao longo dos anos, né, a luta foi ficando cada vez mais complicada, teve esse período que não teve, muitas vezes, nem a reposição da inflação, né, e o resultado é que hoje os professores de São Leopoldo estão ganhando 7,57% abaixo do piso nacional. Então, olha só, há 10 anos atrás ganhava 60% mais e agora ganha 7,57% a menos, né? Então, assim, esse é só por isso, por conta dessa ilustração, que a gente pode dizer que há uma desvalorização, né? E, além disso, reforça também assim, a gente nos permitir ser taxativo em relação a isso, que há uma desvalorização, é essa tabelinha que vocês estão vendo aí em tela, né, que acompanha o valor básico, no caso o padrão A, porque assim, tá o padrão A porque é a primeira referência, mas e esse dado em percentual que eu vou falar agora para vocês, ele serve para qualquer professor ao longo da carreira. A desvalorização foi para todos, porque o percentual tem que ser sempre para todos, em toda a carreira, tá? Então, de 2013, 2014, no caso acumulado, até 2023, em São Leopoldo, os professores receberam um reajuste acumulado de 63,8%. Mas o piso nacional foi reajustado no mesmo período em 182%. Né? Então, olha como ficou distante da política de valorização. E pior, o INPC acumulado em todos esses anos, de 2014 a 2023, foi 80,5%. Então, quer dizer, não só teve a desvalorização da categoria dos professores, como também reduziu o salário deles. Porque quando tu não dá a inflação para o trabalhador, tu está reduzindo o salário. Ele não está mais comprando o que ele comprava antes. Isso devia ser inconstitucional. Isso, né, porque é a mesma premissa que está na Constituição da irredutibilidade salarial. Não dar a inflação é diminuir o salário das pessoas, elas não compram mais do que elas compravam antes. Só que, infelizmente, né, a gente tem que lutar por isso. O movimento sindical brasileiro vive tendo que se pautar muitas vezes, né, porque nem isso os entes, os empresários, né, os empregadores concedem isso naturalmente, a inflação. E, bom, aqui eu só resumi isso que eu já falei, né? Só para ter um textinho aí que vocês vão ver. E, assim, essa questão do piso, né, gente, está disseminado por todo o Brasil. O ano passado teve muitas lutas, né? Porque teve o índice aquele de 33%. Então, aí eu acho que exaltou as forças que já existiam, né, na sociedade no Brasil, o patronal, o empresariado, os entes, né, com as suas representações, onde eles, enfim, não aceitaram aqueles 33, né, e aí trouxeram à tona várias pautas antigas que é de não reconhecer, né, esse cálculo e querer que o reajuste seja só pela inflação, o reajuste dos professores. Agora, olha só, faz 20 minutos que eu estou falando com vocês. Eu dei vários motivos do porquê que os professores ganham um pouco mais, porque eles ganham menos do que profissionais que têm a mesma informação igual a eles, porque a gente queria investir em educação para mudar o Brasil de patamar, que tem a LDB, tem o PNE, tem a Constituição, né? Tem tudo isso. E esse pessoal que argumenta que tem que reajustar pelo INPC, então, o piso do magistério, ignora todos esses argumentos. É como se eles não existissem, tá? Então, assim, a CNM é uma entidade que está à frente, né, orientando. Eles até fizeram uma pesquisa para tentar dizer que tem alguns entes que não cumprem na íntegra, né, o percentual para toda a carreira, enfim. Mas, no fundo, a pesquisa que a CNM fez indica o seguinte, que 3.000 municípios que eles pesquisaram, eles concluíram que cumprem na íntegra, em toda a carreira. Então, essa é uma referência interessante para nós. 3.000 municípios botaram, né, vamos supor, os 33% para todos na tabela salarial certinho, né, é um indicador positivo. Então, assim, isso que é uma pesquisa que a gente, enfim, acredita que eles
não sei se eles conseguiram pegar todos os municípios, né? Eles falaram em 4 mil, né? Então, mais de 1.000 municípios ficaram de fora. Então, quer dizer, 3 mil é uma base significativa, né? A CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores, ela traz argumentos bastante consolidados em relação a uma questão bem específica que a CNM bate, que é uma de insegurança jurídica. Que um argumento que eles usam para não dar, além das contas, né, que os gestores públicos têm dificuldade, enfim e tal, que, bom, aí tem que olhar cada gestor, tá? E nós já vamos ver o caso de São Leopoldo aqui rapidinho. Mas aí a CNM também argumenta que tem uma insegurança jurídica porque mudou a lei com o novo Fundeb. Então a CNTE, com toda a sua assessoria jurídica, né, entende e já divulgou isso nos seus meios de comunicação, né, que não tem nenhuma insegurança nesse aspecto, porque a lei, a emenda constitucional 108 e a lei 14.113, que é o que a CN menciona, não interferiu na legislação autônoma do piso do magistério, né? Então, quanto a isso, o gestor público tem também, né, todo esse arcabouço produzido pela própria CNTE e outros coletivos jurídicos, de que ele não precisa se preocupar com isso, tá? Bom, e aqui eu trouxe, né, alguns casos que no próprio ano de 2023 já concederam, né, reajustes dos 14,95 para toda a carreira. Tem muitos lugares, muitos municípios que pagam, né, acima do piso, né? Então, assim, porque, claro, é como vocês viram ali, a valorização ao longo desses anos que eu mostrei ali, 182%, né? Se todos que deram isso certinho estão pagando bem acima do piso hoje, né? Principalmente porque no passado a gente não tinha tanta política de austeridade disseminada como a gente vê hoje, principalmente nos municípios, né? Então, o piso nacional do magistério ele tem que ser cumprido, tá? E não tem nenhuma dúvida assim, em relação a essa questão. Agora, olhando para o caso de São Leopoldo aqui, o que nós temos, né? A gente sabe que São Leopoldo tem que aplicar, no mínimo, 25% das suas receitas em educação, fechou o ano de 2022 aplicando 25,6%, então no limite, né? E tem também a questão do Fundeb, que todos os recursos do Fundeb, no mínimo 70% tem que ser destinado aos profissionais, aos educadores, né? E o São Leopoldo destinou 77,3%. Um outro dado, que eu até nem tinha tido oportunidade de comentar com o pessoal da direção, mas eu acabei incluindo aqui para falar na live, que é recente, que é desse ano, né, que a gente está, enfim, que o CEPROL tem essa luta, esse desafio aí de negociar, né, esse índice, que é o aumento no número de matrículas, né, porque além de todas essas motivações, tem também um aumento de trabalho, né. Então, se a gente for olhar o quanto aumentou as matrículas na educação básica em São Leopoldo, em 2022 a gente vê que teve um aumento de 2,7%, ou seja, 1.289 alunos a mais para atender, né. Então, quer dizer, mais um esforço, assim, né, que o gestor devia reconhecer como sendo, enfim, o trabalho, é o cotidiano desses professores que estão acolhendo, né, esse maior número de alunos. E aí, vocês estão vendo em tela o resultado, né, do orçamento de São Leopoldo, porque aí tem isso, bom, tem o piso, mas aí pode ter alguém que vai pensar, mas será que o São Leopoldo tem como, né, teria como dar esse percentual? Bom, gente, eu fiz uma análise bem extensa, que eu não vou esgotar aqui, tá? A gente até fez uma conversa com a direção do sindicato para tentar trazer mais insumos, eu dei uma resumida. Mas São Leopoldo tem condições, sim, de dar os 14,95 na carreira dos professores, tá? Em 2022, teve uma arrecadação, uma receita de 1 bi, pelo menos. Isso representa um aumento em relação ao ano anterior de 10,6%, tá? Teve um aumento também na despesa de pessoal, mas a despesa de pessoal, hoje, ela fechou o ano de 2022 em 412 milhões, tá? Então, não é nem a metade, né, da receita, digamos.
E aí, vocês sabem que o gestor público está sujeito a uma série de normativas, entre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós do Diese temos uma série de poréns em relação ao cumprimento dessa lei, mas eu não vou tratar disso aqui. Eu vou partir do princípio que São Leopoldo tem um gestor público muito burocrata, né, e que quer fazer tudo no rigor da lei. Bom, esse gestor, qual é a condição dele hoje? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tem um indicador que diz o seguinte: os municípios não devem, por prudência, gastar com pessoal mais que 51,3% da sua receita. Se ultrapassar esse limite, ele não vai poder fazer concurso público, vai ter que ter um limite ali no pagamento de hora extra, etc. E não pode passar de 54% da sua receita com gasto pessoal. Qual é a situação de São Leopoldo hoje? São Leopoldo hoje compromete 41,18%. Então, está bem abaixo do limite prudencial, tá? E é nesse espaço fiscal que reside a luta da categoria. Então, assim, aí eu fiz uma simulação, né, tentando, assim, dar um parâmetro, né? Quanto teria aí de espaço para o gestor negociar, considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vocês estão vendo aí que até um percentual de 24% poderia ser dado aos servidores do município de reajuste, né? E, além disso, considerando que aqui, gente, a gente está olhando o passado. Tudo que eu apresento tem que ter uma base de informações. Eu usei o ano de 2022. 2022 tiveram várias ocorrências, como, por exemplo, a desoneração de determinados impostos, né, que foi o caso do ICMS, então diminui a cota de ICMS que o município de São Leopoldo recebe, que agora em 2023 vai ser reonerado. Então, assim, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que a perspectiva é que haja aumento na arrecadação, pelas várias iniciativas que estão tendo, tá? Então, assim, é difícil, né, o gestor não demonstrar uma boa vontade, que agora está meio na moda isso por causa daquela fala do cara do Banco Central, né? Mas é um pouco irônico, mas não, mas assim, é uma boa vontade de discutir que cabe sim, dentro do orçamento de São Leopoldo, pelo menos os 14,95, né? Que é o piso na íntegra, então, em cima de toda a tabela salarial. E aí, assim, a Cris até falou, né? Vou deixar para tu comentar, né, os últimos dados de reajuste e tal de 2023. Se a gente considerar o acumulado do que os servidores perderam ali de abril de 2019 até março de 2023, tá? E aí tem uma estimativa do Banco Central nesse cálculo, tá? E diminuir os 15,43% que foi recebido no ano passado, então é pelo menos 11,64% seria a perda que os trabalhadores tiveram, né? Então, é isso, gente. Acho que vocês viram ali, né? Tem um espaço para 24 e um índice de 14,95, que atende o piso nacional, coloca o município dentro de um panorama que bom, vamos contribuir para que haja esse desenvolvimento da educação como a gente preconizou há anos atrás, né? Então, fico aqui para tirar dúvidas e tudo mais. Valeu, Anne. Bom, sempre conversar contigo nos traz tantos mais elementos daí para a gente pensar. O PNE, a gente também precisa olhar lá para dentro do PNE, que é uma luta histórica. Nós estamos com ele aqui em 2024, né? As metas que não estão sendo cumpridas, nós precisamos cobrar um monitoramento desse plano aqui no município, como é que ele está ali. Mas eu queria trazer uma questão assim, muito didática para a nossa categoria, entender um pouco do que a gente está falando aqui, porque até as pessoas entenderem quando a gente fala da questão da carreira, tá? O que é a nossa carreira? Nós temos o plano de cargos e carreiras. Dentro do plano de cargos e carreiras, a gente ingressa num concurso público devido à nossa formação num determinado nível. Mas o nosso plano de carreira, o nível 1,
é o nível básico, é aquelas professoras que não têm ainda formação superior. A LDB exigiu, a partir de 2010, 2007, na verdade, São Leopoldo fez o concurso depois, então ninguém ingressou mais no município sem curso superior. Então, por isso, o nível 1 está em extinção. Mas ele não está extinto. Ele tem 52 professoras dentro do nível 1. Então, ele legalmente, o nível 1 existe. E toda a restante da carreira vai incidir sobre o nível 1. Então, a nossa carreira ela é feita de níveis, que são a progressão vertical, que é quando a gente busca formação em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e a progressão horizontal, que ela é o padrão, a troca de letra. A gente é por tempo de serviço, a cada 1.095 dias, a gente é avaliada e troca de letra e vai progredindo na carreira. Então, é por isso que ela é uma tabela. Conforme o nível e o padrão, tu está enquadrado o teu salário. Por isso que a gente está... A nossa defesa do piso é que ele seja o piso mesmo, não o porão, né? Porque hoje nós estamos lá nos porões do salário, porque a gente não está nem no assoalho, nós estamos embaixo do assoalho. Nós estamos recebendo menos. Não é um valor tão alto assim, mas ele, no final, ele causa um grande prejuízo. A gente tem no nível 1, do básico de 20 horas, 2.054,70. Para 40 horas, ele fica 4.109,40. Então, precisaria para 40 horas, o 7,57% que a Anne está trazendo, para colocar o nosso salário básico no piso, um incremento de 311,08 nesse básico. E daí todos os outros salários na tabela salarial teriam esse mesmo reajuste de 7,57%. É isso, né, Anne? Tá, então é isso que a gente... Pode falar, Anne. É isso aí. Não, é importante, deixa eu frisar isso, né, Cris? Porque às vezes o pessoal acha que porque é piso, né? O nome, né? Parece que a gente luta só pelo... Mas é por isso que é o percentual. Todo mundo vai receber o 7,57, né? Senão, se essa criação, né, do só o mínimo, arrumar o mínimo, a lógica disso é que daí o mínimo vira teto, né? Porque cada vez vai aproximando mais. Então, se tu deixa passar esse tipo de iniciativa, já teve ente que tentou, né, fazer isso, por exemplo, entes que tinham extrapolado todos os limites da lei de responsabilidade fiscal, que tinha, enfim, uma outra conjuntura, né, como o estado do Rio Grande do Sul, né, passou, bom, enfim, entrou no regime de recuperação fiscal, aí tem um problema de solvência, né, que esgotou isso, tentou fazer. E mesmo assim não deu certo. Bom, São Leopoldo não tem nenhuma dessas, digamos assim, necessidades de fazer qualquer discussão em relação a querer regularizar só básico, entendeu? O mínimo para tentar transformar isso em teto com o passar do tempo, né? É um percentual para todo mundo ao longo de toda a tabela salarial. Todos esses quadradinhos aí que tu falou, né? Essa tabelinha, ela é bem pequenininha, mas ela é bem importante. Mas também fazer uma diferenciação, sabe, Anne, para a categoria compreender ali da questão do piso. Porque, às vezes, anos anteriores, nós lutamos por reajuste do piso, mas ele estava lá na database, em abril. Esse ano que a gente está trazendo, que como o nível 1 está abaixo do piso, nós estamos querendo que a Lei 11.738 ela seja cumprida no nível 1 a partir de janeiro, como ela está descrita lá, né? Aí a lei. E uma coisa é o piso. Essa Lei 11.738 a partir de janeiro, que seria a data base da lei federal. Mas nós temos o nosso Estatuto dos Servidores, que tem a data base fixada em 10 de abril, e que trata do INPC. Então, o piso
seria retroativo a janeiro de 2023 e data base, INPC, a retroativa 10 de abril de 2023. São coisas distintas. A nossa luta é para que a gente chegue a abril já com o reajuste do piso e que o INPC incida sobre já o salário dos professores recebendo o piso, o piso corrigido, o piso nacional. Então, essa é a nossa discussão que a gente gostaria de trazer, porque senão nós vamos ter que buscar alternativas para rever esse período desses 3 meses, né? Sim. Sim, o correto é já pagar a diferença salarial, né? Desde janeiro. Aí, nesse caso, seria o 7,57. No mínimo, né? O 7,57 para ninguém ficar abaixo do piso desde janeiro. E aí, depois vai ter esse saldo que deve dar, como tem projeções aí, né, do Banco Central para esse INPC, no caso, para a data base, né? Seria mais ou menos mais uns 4%, digamos, né? Dentro desse período. Uma coisa, Cris, que eu acho que, assim, a categoria, olha, assiste, né, essa nossa conversa, e é importante dizer assim, a gente está num cenário de inflação baixa, né? Só que nós tivemos muitas perdas. O caso de vocês é isso. Então, assim, mesmo tendo recebido os 15,43, ficou 11,64, né? Que a gente calculou, né? Pelo menos 11,64%. Então, assim, tem muito isso do ente vir com essa lógica que, mas nós estamos num ambiente de inflação em torno de 4%, 5%, né? Então, assim, a categoria tem que estar muito empoderada desse histórico, né? Que é essas perdas que já foi acumulado, né, desde 2019, é o 7,57 no mínimo a partir de janeiro e mais o INPC desse período até março, né? É que às vezes... Com esse índice, então, nós zeraríamos as perdas até inclusive da 173 lá e INPC de 2023? Sim. Tá. A boa notícia é que a gente está acompanhando as negociações, né, nesse ano de 2023, e como a inflação está mais baixa, claro que as categorias também têm um pouco mais de facilidade para fechar, né, determinados segmentos. Então, assim, o último dado que nós temos é que 75% das negociações que foram fechadas nesse ano fecharam acima do INPC, com aumento real. E vocês não estão, até agora, nesses índices que a gente falou, no 7,57, a partir de janeiro, se for, né, considerando o piso, ninguém falou em aumento real. O gestor só está repondo, né? Só está cumprindo o básico, né? Isso aí que é importante o pessoal entender também, né? Bem importante. Nós estamos falando só de revisão de perdas salariais, essa questão do achatamento do piso e aí o INPC de 2023, que também a gente está discutindo. Sendo que teve aumento real de trabalho, que a gente viu ali que aumentou as matrículas, né, Cris? Isso. O aumento real de trabalho teve. Boa. Tem uma professora que está perguntando 7,57 para quem? Magistério nível 1. A gente conversou um pouco, Lu, antes aqui, que é 7,57% de perdas do piso no nível 1, que incide na carreira conforme a tabela salarial, porque o nível 1 ele é básico e todos os outros é carreira, é o que vem posterior. Então, todos os níveis têm que ter o aumento de, no mínimo, 7,57%. Piso. Todos. Piso, depois INPC. Que era o que a gente está falando, 2 coisas. Uma é piso, Lei 11.738, a outra é data base, que é INPC, que é Estatuto dos Servidores. São 2 coisas diferentes. É que está diferente esse ano, sabe, Anne? Está uma campanha salarial diferenciada por causa dessa questão do piso. Então, por isso a gente está fazendo essa live, para que a categoria consiga compreender que a nossa luta vai ser um pouco diferente, porque tem essas 2 legislações que antes a gente falava do reajuste do piso para dentro de um salário que já recebia o piso. Aí, então, nós tratávamos INPC, um tipo de ganho real e coisa,
mas esse ano ela está diferenciada. A gente está tentando rever perdas e achatamento mesmo. Sim, isso fica muito claro, né, Cris, como mudou essa condução aí da negociação. É só olhar aquele dado ali, que há 10 anos atrás vocês recebiam 60% acima do piso, então não tinha problema esperar a database para discutir. Estava sempre acima. Mas aí, ano após ano, foi tendo um achatamento, que agora vocês têm que embutir na discussão isso, né? Nacional e... Vida de professora é luta permanente. Sim. Mas é isso, a gente não tem, assim, questionamentos aqui no chat. Esse vídeo vai ficar gravado, nós vamos assistir novamente, aqui do CEPROL. Nós vamos ter um conselho político, então, quinta-feira, dia 16, para fechar índice de negociação, que a gente ainda não tem fechado, para levar para uma assembleia na próxima semana, para a gente iniciar, então, as negociações da campanha salarial. E contamos com o DIEES, como sempre, como nosso parceiro aqui, a Anne. Anne tem que te levar para as mesas de negociação. Vai ter parte da comissão de negociação, Anne. Eu apoio. E te agradecer muito essa parceria, tá? Ali da gente estar sempre perto. Todas as dúvidas a gente está sempre perguntando para a Anne está sempre junto conosco aqui, então. E a gente chama a nossa categoria aí para a luta. Compartilhem com os grupos, com as colegas esse vídeo. Esse link vai ficar no YouTube também, lá. Assistam nas escolas e vamos nos mobilizar, que nós temos uma grande luta aí esse ano por valorização profissional. Obrigada, gente. Obrigada, Anne. Quer dar uma palavrinha final aí, Anne? Não, deixar uma saudação, né, para todo mundo que ficou até o fim, então, né, que assistiu, e dizer que o DIEES está aí para isso, ajudar, né, os trabalhadores nesse um conjunto de informações e que a gente possa realmente valorizar a educação, né? Que a educação sempre é unanimidade. Tu pergunta para qualquer pessoa na rua o que tu acha que tem que melhorar a educação, mas na hora que tem que valorizar os trabalhadores da educação, aí parece que não é unânime, né? Então a gente tem que colocar isso para o gestor público, né? É unânime? É prioridade ou não é prioridade? É nesse momento que ele tem que responder. E, Anne, nós temos acompanhado a nossa categoria e acredito que sejam em demais municípios. Está bem difícil. 2022 foi um ano muito difícil, mas 2023 não está diferente esse início. Depois da pandemia, está tudo muito mais desgastante nas escolas, fazer essa repactuação das aprendizagens. Nada como uma valorização profissional para a gente pegar um fôlego e seguir, né? É isso. É o mínimo, né? É o piso, é o mínimo. É o piso. Então tá, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.